dia. Graça e paz, igreja. Boa tarde. A presença de Deus é muito grande aqui nesse lugar. É muito forte. Então já faço um pedido especial a cada um de vocês. Não se distraia. Não perca nada daquilo que o Senhor deseja ministrar ao teu coração nessa tarde. Eu tenho certeza que pela misericórdia, pela graça do Senhor, o Senhor está me dando a oportunidade de entregar algo para você hoje. E você, se estiver posicionado, você vai sair daqui cheio e transformado, porque a palavra dele jamais volta vazia. Então abra a sua Bíblia agora em 1 Reis, capítulo 19. Quem for encontrando vai dando glória a Deus. Estou vendo muita gente ainda em silêncio. 1 Reis 19. Vamos ler a partir do verso 1. Amém? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouve, se amanhã às estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste com cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele, porém, se foi ao deserto, caminhou um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou e disse-lhe: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram me tirar a vida. E disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel,
e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém? A igreja pode se assentar. Eu queria que nessa tarde a gente se detesse nesse início, no verso 4, na parte final, quando Elias ele declara: basta, Senhor, toma agora a minha vida. E antes de entrar na introdução dessa mensagem, eu queria contar uma pequena história. Conta essa história que um missionário brasileiro, nas montanhas da Ásia Central, escreveu: sinto-me como se estivesse pregando as pedras, não ouço mais a voz de Deus, às vezes me pergunto se Ele ainda está aqui. Mas na mesma semana em que escreveu isso, um jovem daquela vila começou a ler o Evangelho escondido. Meses depois, tornou-se o primeiro cristão do lugar. O missionário achava que estava sozinho, mas Deus estava lá, trabalhando no invisível. Amém? Igreja, hoje é culto de missões. Hoje a gente está tendo a oportunidade de falar sobre chamado, de falar sobre propósito, de falar sobre o ID. Mas o Senhor ministrou ao meu coração que antes mesmo de nós ativarmos o nosso chamado, precisamos estar bem conosco mesmo. Precisamos entender quem verdadeiramente Ele é para nós. E precisamos entender que jamais, nunca, nós estaremos sozinhos. Amém? O texto que lemos, ele fala sobre um profeta muito conhecido, muito pregado. Acredito que várias mensagens já teve a oportunidade de falar sobre o profeta Elias, um profeta que desafiou 450 profetas de Baal, um profeta que desafiou o rei Acabe, um profeta que viu o fogo descer do céu. Mas esse profeta que viu tudo isso, que teve a oportunidade de vivenciar tudo isso, sentou-se debaixo do zimbro e pediu para morrer. Esse profeta, ele passou por um momento de solidão, ele passou por um momento de tristeza, ele passou por um momento de angústia, ele passou por um momento de dúvida. As suas emoções não estavam mais no lugar. E eu queria ministrar sobre isso nessa tarde. Você pode ter saído da sua casa hoje, veio com o objetivo de chegar aqui. Você já pode ter enfrentado a solidão. Você já pode ter enfrentado o desgaste no seu dia a dia, seja no profissional, seja familiar. Você já pode ter passado, pode estar passando uma exaustão na caminhada cristã. Mas a palavra que o Senhor nos diz, a palavra que o Senhor lhe diz nessa tarde, início de noite é: você não está sozinho. Você não está sozinho. Como a pastora bem leu aqui no início, sempre temos uma esperança. Há uma esperança sempre nele. E hoje, como eu disse, culto de missões. E antes de trazer à vida um chamado exausto, um chamado morto, o Senhor Ele quer vivificar o nosso espírito e lembrar que quando nos relacionamos com Ele, nós somos mais fortes, nós estamos amparados, nós temos esperança. Amém? Eu acredito e creio que a igreja conhece esse livro de 1 Reis bem. É um livro muito conhecido, é um livro que
é prazeroso em fazer a leitura, mas eu queria contextualizar algumas coisas para a gente poder entender aonde eu quero chegar. E a gente sabe que Elias é relatado nesse livro como um profeta levantado por Deus em meio a uma crise que Israel passava. Israel estava passando por um período sombrio. Israel estava passando por uma época que o rei era Acabe. E a Bíblia fala que antes desse rei não havia existido um rei tão mau quanto Acabe. A Bíblia fala que Acabe se casou com Jezabel, uma mulher fenícia, uma mulher que trouxe para o povo de Israel o culto a outros deuses, uma mulher que trouxe a profanação do que era santo no povo de Israel. Ou seja, Israel ele estava passando por uma decadência espiritual. Israel ele estava passando por algo que precisava ser mudado, e Elias ele se levantou como opositor de toda essa idolatria, de toda essa profanação, de toda essa causa que Israel enfrentava. Elias ele se posicionou e se levantou para fazer o diferente, para fazer tudo ser diferente. E claro, não tem como a gente dizer que aquilo não iria desgastar o ser humano. Elias ele é humano, era humano como você, como eu, e aquilo desgastou Elias. A gente vê no capítulo 18 que Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Foi um momento glorioso, não foi, igreja? Foi tremendo. A palavra diz que as pessoas viram, Elias viu o fogo descer do céu, o povo se prostrava e começou a dizer que só o Senhor é Deus. Elias mandou matar os profetas de Baal, ou seja, Elias ele estava no auge da sua missão. Elias ele estava no auge da intimidade com Deus. Elias ele estava no auge do seu relacionamento com o Senhor. E ele poderia parar para pensar, a gente lendo esse texto, a gente para pensar e diz: o que vai poder agora dar de errado com esse homem que tem tanta intimidade, com esse homem que viu tanto poder, com esse homem que viu tantas maravilhas? Acredito que nada pode dar errado. Mas aí chega o capítulo seguinte. E eu pergunto a você, quem de nós nunca viveu esse capítulo seguinte? Quem de nós nunca estivemos tão bem com Deus, tão próximo do Senhor, tão íntimo dEle? E chega o capítulo seguinte. O capítulo seguinte de 1 Reis é o texto que lemos. Elias foi ameaçado por Jezabel. Elias ele foi ameaçado de morte. E qual foi o primeiro impacto que Elias desejou? Fugir. Elias preferia morrer do que ser pego por eles. O profeta do fogo, ele queria dar fim a tudo pela ameaça de alguém mau, pela uma dificuldade, por uma luta. E quanto de nós, irmãos, por muitas vezes, estamos passando dificuldade, estamos passando lutas, estamos passando batalhas, que às vezes nosso irmão do próprio lado nem sabe o quão difícil está a caminhada. E por muitas vezes nós não sabemos nem lidar com as nossas emoções, nem lidar com as nossas fraquezas. E a gente por muitas vezes prefere morrer, prefere parar, prefere desistir, prefere apagar todas as promessas que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, todas as palavras que foram lançadas sobre nós. Por muitas vezes
a gente não consegue lidar com essa emoção, seja do nosso dia a dia, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, e a gente pensa em fazer o pior conosco mesmo. Mas mais uma vez eu afirmo a vocês, e o Senhor te diz: olha, você não está sozinho. Eu estou contigo. Eu estou contigo, o Senhor diz. O texto fala que Elias, ele foi ao deserto. E igreja, muitas vezes, quando nós somos levados pelo Senhor ao deserto, nós temos a certeza que o Senhor está levando a gente para trabalhar algo em nós, para tratar algo em nós, para fazer algo em nós. E a gente sabe que em meio ao deserto com o Senhor, a gente sabe que a gente vai ser vitorioso e a gente vai ser tratado por Ele. Mas por muitas vezes a gente vai ao deserto por escolha própria. Nós nos isolamos de nós mesmos, nós nos isolamos de tudo, nós nos isolamos dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, e preferimos ir ao deserto sozinho. Foi o que Elias fez. No verso 3, no verso 4, a palavra diz: o que o vento se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Batseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminhou de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor. O Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele deixou, igreja, seu servo e partiu para um momento de solidão, para um momento de tristeza profunda. Ele apenas queria se isolar, ele apenas queria ficar só, e ele esqueceu de tudo do que viveu com o Senhor. E através dessa passagem, através desse texto, a gente aprende com Elias algumas lições. E eu queria passar algumas lições para você aqui nessa tarde. Aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, é bem fato que, é até um clichê, muitos pregadores quando sobem aqui, muitos pastores quando falam, dizem: olha, a mensagem primeiro é para nós. E ela de fato, ela primeiramente, ela vem para nós. Só Deus sabe o quanto essa mensagem ministrou meu coração. Só o Senhor sabe o quanto essa mensagem foi pontual para o meu coração. E a primeira lição que aprendemos com Elias é: em tempos difíceis, não se isole e não se deixe consumir pela angústia. Quando o Senhor nos conduz ao deserto, temos a segurança, como eu disse, de estarmos no centro da vontade dEle. Mas indo por conta própria, o deserto deixa de ser um lugar de passagem e aprendizado para se tornar um lugar de desistência, para ser um lugar de morte, para ser um lugar de dor. Elias, ele teve a intervenção do Senhor, e Deus sempre está atento ao nosso clamor quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos isolados e angustiados. A nossa tendência é o quê? É ouvir vozes de pessoas que não estão em comunhão com Deus, não estão compactuando daquele momento conosco, e não compactua nem mesmo da própria fé. E Satanás, ele tenta acessar as nossas emoções, nos confundir, apagar, como eu disse, as promessas que foi lhe dado, os propósitos que você sabe que o Senhor tem para a sua vida. E eu te digo, igreja, você pode ter saído de casa, você pode ter chegado aqui hoje, você pode estar servindo aqui hoje, e você pode dizer: está difícil, está doendo, está machucando, eu não sei mais o que fazer. Mas eu tenho algo para te dizer: olha, não se isole, não se afaste. Eu tenho certeza, e aqui é um local, aqui é uma igreja, aqui tem obreiros e aqui tem pastores que se preocupam com a vida de cada um de vocês. Procure
procura a igreja, procura os pastores, converse, mas evitem se isolar, evitem passar por esse processo sozinho, evitem querer desistir, evitem querer parar. O Senhor, quando diz que você não está sozinho, é porque Ele está cuidando de você, é porque Ele levanta pessoas para te ajudar, para cuidar de você. Então não queira passar esse tempo difícil sozinho. Não se deixe consumir pela angústia, pelo medo, pela dor, pela tristeza. Então, se você chegou aqui hoje e tem feito isso, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo para que você seja livre, para que você entenda que você é amado, para que você entenda que existem pessoas que te amam e que existe um Deus que morreu na cruz por mim e por você, para nos dar a vida e nos dar a oportunidade de todos os dias sermos vitoriosos. Amém? Uma outra lição que aprendemos com Elias é sobre o zimbro. O zimbro não pode parecer lugar de quase fim, mas ali Deus também nos encontra. Elias foi ao deserto, caminhou por um dia e depois parou de caminhar, sentou debaixo do zimbro e pediu a morte. Meu irmão, só pare quando Deus mandar. Só pare quando Deus mandar. Se você está exausto, descansa. Descansa nos braços dele. Toma fôlego, levanta. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 40, 29, que Ele dá força ao cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem força. Não sou eu que estou afirmando isso, não, é a palavra do Senhor. É a Bíblia. Eu não estou aqui falando nada de autoajuda, nada de autoajuda. Eu estou falando a palavra que é viva, que é eficaz, que transforma, que liberta as nossas vidas. Elias, ele sentou-se debaixo do zimbro, e aquilo, eu meditando nesse texto, me chamou a atenção. E como na Bíblia nada é à toa, né, pastores? Sempre tem um significado. Eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar o que era o zimbro primeiramente. E o zimbro é o seguinte, para quem não conhece, o zimbro é um arbusto do deserto. O zimbro, ele não é uma árvore grande, ele não oferece sombra total, ele apenas oferece sombra parcial. O zimbro, ele cresce em lugares áridos, secos e desérticos. O zimbro, ele é resistente, mas também frágil em sua aparência. O zimbro, as suas raízes são profundas, buscando água em profundidade. O zimbro, ele era usado como lenha, porque o zimbro ele gera brasa viva, duradoura. Como Davi fala lá no Salmo 120, no verso 4, flechas agudas do valente, como brasas vivas do zimbro. E por que a Bíblia destacaria que era um zimbro? O símbolo da nossa limitação humana. Elias estava exausto, estava quebrado. Elias, ele se senta sobre algo que não podia protegê-lo. Ele sabe que aquilo ali era limitado, aquilo ali não ia tratar ele por completo. E como ele estava frágil emocionalmente, ele estava exausto, ele estava sem cobertura total. Por quê? Porque o zimbro ele não nos dá esse descanso. Porque o zimbro, a sombra é parcial, ele não oferece um descanso prolongado. O zimbro ele muda a sua sombra de acordo com o sol, com a posição do sol. E o coração de Elias, ele queria descanso. O coração de Elias, ele queria apenas se aliviar, mas ali no zimbro ele encontrou um alívio incompleto. O verdadeiro descanso não está na fuga. O verdadeiro descanso ele está na presença de Deus. O verdadeiro descanso ele está somente no Senhor. E Ele está te oferecendo isso aqui nessa tarde, igreja. Repito mais uma vez, está cansado, está exausto, descansa na presença dEle. Descansa com Ele.
Eu não sei como você entrou aqui nessa tarde, eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho uma certeza, porque o Senhor bradou fortemente no meu coração, para dizer a cada um de vocês: vocês não estão sozinhos. O zimbro é uma planta do deserto. O zimbro ele cresce no lugar de escassez, um lugar seco, um lugar árido. E mesmo ainda que Elias tenha se dirigido ao deserto, mesmo ainda que Elias tenha ido para debaixo do zimbro, Deus estava lá com ele. Deus está lá com ele. Deus faz questão de mostrar que, ainda na dor, ainda no desejo de desistir, ainda na exaustão, Ele está lá para dar força, para dar ânimo, para mostrar que o lugar onde não parece vida, tem vida. Porque é ali que o Senhor deseja começar a agir. Porque foi ali que o Senhor escolheu encontrar com Elias. A Bíblia fala que Deus visitou Elias no monte, mas a Bíblia fala que Deus avistou Elias debaixo do zimbro. E eu pergunto a você: qual é o zimbro que está tentando buscar, que você está tentando buscar descanso? Qual é o zimbro que você está buscando descanso, mas ele te oferece um descanso incompleto? O Senhor te vê, o Senhor está te vendo, o Senhor está te visitando hoje. Você pode estar debaixo do zimbro nesse momento, você pode estar buscando um descanso completo, debaixo de algo que não pode ser por completo, e Ele está te vendo porque Ele deseja te dar esse zimbro, esse descanso por completo. Amém? O zimbro ele gera brasas vivas e duradouras, como eu disse. Davi ele citou no Salmo 120, e a gente vê no texto que o profeta ele parecia estar apagado, ele parecia estar desanimado. A chama que havia dentro dele, as brasas estavam se apagando, parecia que era o fim. Mas o Senhor sabia que Elias ainda tinha brasa para queimar. O Senhor sabe que você ainda tem brasa para queimar. O Senhor sabe que você ainda tem algo para ir, para fazer. O Senhor conta com você. O Senhor te chamou. Hoje é culto de missões, a gente poderia estar falando aqui: olha, o Senhor está te chamando para ir. Quem deseja ir? Quem deseja pregar o Evangelho? Quem deseja sair aos quatro cantos da terra e anunciar que Ele é o Senhor? Ele deseja isso. Mas se você não tiver queimando, se você não tiver com as brasas da presença do Espírito Santo dentro de você, queimando, você não conseguirá ir. E o Senhor sabia que Elias ainda tinha muita lenha a queimar. O zimbro não pode parecer um lugar de quase fim, porque ali Deus também te encontra. O zimbro não é o seu lugar de quase fim. O zimbro não é o seu lugar de fim. O zimbro é o lugar onde o Senhor vai te encontrar. Aqui é o lugar que o Senhor te trouxe nessa noite para te encontrar. Amém? O texto fala que Deus enviou um anjo com pão e água para Elias. E a próxima lição que a gente aprende é que antes de se apresentar a nós, o Senhor, Ele estabiliza o caos que está dentro de nós. E por que Deus enviou um anjo, se Ele falava diretamente com o profeta? Antes de se apresentar a nós, Ele primeiro ajusta, Ele estabiliza, Ele alinha as nossas emoções, igreja, as nossas percepções. Quando as nossas emoções elas estão fora do lugar, a nossa visão ela fica distorcida. Nós não enxergamos nada além do caos. Nós não enxergamos nada, não vemos soluções em nada. Nós não apenas queremos passar por essa situação. E por conta de todo esse caos, a gente não enxerga o principal, que é o Senhor ao nosso lado. Olha, igreja, em meio a tudo que você está passando,
o Senhor vai levantar pessoas, o Senhor vai trazer anjos, que são os irmãos, para te dar o pão, para te dar a água, para te mandar acordar, para te levantar, para te dar de comer, para lembrar quem tu é, para afirmar a tua identidade e fazer você enxergar tudo aquilo que você ainda não está conseguindo enxergar. O texto fala que Elias comeu e voltou a dormir. O Senhor respeitou o tempo de Elias. Elias, ele precisava revigorar suas forças. Elias, ele precisava tratar as suas forças primeiramente. E pela segunda vez, o Senhor visitou novamente Elias através de um anjo. Por que, igreja? Porque depois de estabilizar o caos, aí o Senhor lhe dá uma direção. O anjo então disse: levanta-te e come, porque o caminho que tu vais percorrer é longo. Ou seja, Deus disse a Elias e nos diz também: olha, eu te entendo, eu te vejo, eu sei que você está cansado, eu sei que você está caminhado, mas a obra que eu comecei na sua vida ainda não acabou. Então levanta-te, sai dessa letargia, é hora de declarar palavras sobre quem o Senhor disse que você é. Então declare na sua vida aquilo que o Senhor lhe disse, aquilo que o Senhor lhe prometeu. Lembre das promessas, porque o Senhor tem muito a fazer através da sua vida. Oh, aleluia! Elias comeu, renovou as forças, caminhou por 40 dias, 40 noites até o Horebe, o monte de Deus, e se escondeu na caverna. O lugar que Elias deveria estar era lá mesmo no meio da crise, na batalha. Campo de batalha, lugar do profeta. E aí o Senhor começou a tratar a crise dentro de Elias mais profundo. Deus também, Ele fala conosco, Ele fala diretamente conosco, e Deus levou Elias ali à caverna, porque Ele queria tratar diretamente a dor de Elias, mas Ele tinha um propósito de tratar aquela dor de Elias. Elias estava na caverna, a palavra diz que primeiro veio o quê? Veio um vento forte, depois veio um terremoto, depois veio o fogo, e a palavra afirmou nas 3 vezes o quê? Que o Senhor não estava em nenhuma delas. Mas a palavra, de uma forma maravilhosa e linda, diz: por fim veio um sussurro suave, por fim veio o vento silencioso. É ali que Elias encobre o rosto, é ali no silêncio de Deus, é ali no silêncio que Deus diz: Elias, você me conheceu, você conheceu, melhor dizendo, o meu poder no Carmelo, mas agora você vai conhecer a minha intimidade no silêncio. Aleluia. Você, igreja, pode ter vindo aqui nessa noite, você já pode ter visto maravilhas, você já pode ter visto poder de Deus, você pode ter visto coisas magníficas que o Senhor já fez através da sua vida, ou através da vida daquelas pessoas que estão contigo. Mas o Senhor quer falar com você no silêncio. O Senhor quer tratar a tua dor no silêncio. O Senhor quer tratar a sua solidão no silêncio. Como eu trato essa dor no silêncio? Como eu vou ouvir a voz do Senhor no silêncio? A palavra não diz, Mateus 6 o quê? Entra no teu quarto, busca o Senhor no secreto, e é no secreto que o Senhor te vê, é no teu secreto que o Senhor vai te tratar, é no teu secreto que a tua vulnerabilidade vai acabar, é no secreto que só você e Ele vai se conectar. Nem sempre o Senhor vai se manifestar no barulho, nem sempre o Senhor vai se manifestar no fogo, nem sempre o Senhor vai se manifestar na agitação, porque o Senhor, por muitas vezes, nos espera no nosso quarto, na nossa intimidade, no nosso silêncio, no momento onde estamos despidos completamente, somente conectados com Ele. É ali que Ele vai tratar a tua tristeza, é ali que Ele vai tratar a tua angústia, é ali que Ele vai tratar a tua solidão, é ali que Ele vai tratar
a tua vida. É ali que Ele vai tratar o teu deserto. E Ele está sussurrando nessa tarde, no seu ouvido: você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho, igreja.